Olá, amigos. Como estão aí em casa? Vamos então continuar a nossa aula de português. Esta é a aula 12. Então, para hoje vamos continuar a trabalhar o livro O T pelo Q e outras histórias. Vamos ver qual é que vai ser o nosso plano de aula. A história que vamos ler hoje chama-se Gigões e Anantes, é do mesmo livro, de Manuel António Pina. Vamos compreender a história, vamos, como sempre, praticar a leitura e a escrita, trabalhar o infinitivo dos verbos, relembrar, ver que dúvidas é que vocês têm aí, ver o que é que vocês ainda se lembram do que trabalhámos nas aulas anteriores e vamos trabalhar a coerência da escrita, melhorar a nossa escrita. Então, vamos ver. O texto, a história que vamos ler hoje, de Manuel António Pina, chama-se Gigões e Anantes. É uma história muito pequenina. Tomem bem atenção a estas palavras. Gigões e Anantes. Vamos lá. Gigões são anantes muito grandes. Anantes são gigões muito pequenos. Os gigões diferem dos anantes porque uns são um bocado mais, outros são um bocado menos. Era uma vez um gigão tão grande, que não cabia. Em quê? O gigão era tão grande que nem se sabia em que é que ele não cabia. Mas havia um anante ainda maior que o gigão. E esse então não se sabia se cabia ou não. Só havia uma maneira de os distinguir. Era chegar ao pé deles e perguntar. Mas eram tão grandes que não se podia lá chegar. E nunca se sabia se estavam a mentir. Então a Ana não podia resolver o problema. Como não podia resolver o problema, arranjou uma teoria. Xixinava com eles e o que ficava chubiante ou chimbimpante era o gigão. E o anante, o que fingia que não. A teoria nunca falhava, porque era toda com palavras que só a Ana sabia. E como eram palavras de toda a confiança, só queriam dizer o que a Ana queria. Mais uma história de Manuel António Pina, deste livro maravilhoso, O T pelo Q e outras histórias. Então, a Isa não disse, relembrar, as ilustrações são de Bárbara Assis Pacheco e a editora é Assírio e Alvim. Então, gigões e anantes. Pensem bem nestas palavras. Vamos tentar descobrir ao longo da aula de hoje o que são gigões e anantes. Então, começa logo por aqui, se pensarmos que palavras podemos ilustrar desta história. E a Isa até foi mostrando algumas ilustrações, mas tínhamos gigões, anantes e uma menina, que é a Ana. Mas a verdade é que ao longo do texto e de todas as ilustrações, nós não conseguimos perceber quem são os gigões, quem são os anantes ou até como é a Ana, porque não temos nenhuma ilustração dela. Então, vocês aí em casa vão pôr a vossa imaginação a funcionar e vão fazer lindas ilustrações. Até podiam fazer ilustrações da aguarela, por exemplo. Já repararam nestas ilustrações que aparecem aqui no nosso PowerPoint e também no livro? Vocês podem utilizar outros materiais, não têm que utilizar sempre os marcadores ou os lápis de cor. Então, aparecem muitas palavras diferentes nesta história. Vamos ver, para conhecê-las um pouco melhor, vamos começar a fazer pares de palavras que terminam com o mesmo som. Já tínhamos trabalhado algumas rimas, é o nome destas palavras que terminam com o mesmo som. Então temos aqui gigantes, anante, gigante, gigão, anantes, gigões, chubiante, anões, anão e chimbimpante, que é uma palavra bem difícil de ler. Experimentem dizer esta palavra aí em casa em voz alta para os vossos pais. Chimbimpante e chubiante. Não é fácil, tem que treinar. Então, que pares podemos fazer aqui? Gigantes termina com o mesmo som de anantes. São duas palavras que rimam. Gigantes, anantes. Anante, gigante. Chubiante, chimbimpante. Vocês podem estar aí a pensar em casa, mas o que é que significa esta palavra? O que é que significam estas palavras? Lembrem-se, a Ana tinha uma teoria. Portanto, as palavras eram dela e podiam significar o que ela queria.
Portanto, ela pode inventar as suas próprias palavras e dar-lhe o significado que ela quiser. Gigão, anão. E anões, gigões. Temos aqui pares de palavras que rimam, palavras dentro desta história. Então, de acordo com a nossa história, o que são os gigantes, o que são os anantes? Vamos tentar descobrir, porque esta história é uma grande confusão. Vamos lá ver. Os gigões são anantes muito grandes. Então, mas eles afinal são gigões ou são anantes? Será que nós vamos chegar ao final desta aula e perceber o que é um, o que é que são uns e o que é que são outros? Os anantes são gigões muito pequenos. Uns são um bocado mais, outros são um bocado menos. As palavras da Ana só queriam dizer o que ela queria. Ela inventava as suas próprias palavras. Por isso, ela arranjou uma teoria. Ela é que tentou resolver esta situação para descobrir o que são os gigões e o que são os anantes. Então, afinal, o que é um anante? Vamos tentar descobrir qual é a nossa resposta certa. Será um gigão muito pequeno? Um anão de estatura média, assim mais ou menos? Ou um gigantezinho? A história diz-nos que um anante é um gigão muito pequeno. Como é que eu posso distinguir os gigões e os anantes? Como é que eu sei quem são uns e quem são outros? Será que eu posso comparar o seu tamanho, chegar ao pé deles e perguntar, ou observar o seu rastro? Será que eles deixam algum rastro? O que é que dizia a história? Que eu deveria chegar ao pé deles e perguntar. Então, vamos lá concentrar-nos nestas duas palavras, gigões e anantes. Se nós pensarmos nestas duas palavras, vem-nos logo à ideia outras duas palavras, não é? Gigões, o que é que são isso? Gigões, isso parece uma mistura de palavras. Anantes, vamos ver. Então, gigões, eu penso logo em anões, e anantes, eu penso em gigantes. Temos aqui um trocadilho. Trocadilhos, algumas trocas que nos fazem rir e brincar com as palavras. Vamos centrar-nos aqui na palavra gigantes. Vocês estão a ver que a primeira sílaba, a Isa tem ali com outra cor, que é o gi. E este som, esta sílaba, às vezes, nós ficamos muito confusos quando estamos a escrever palavras com este som. Porque, neste caso, eu tenho uma letra que é o G, tem o som, esta letra chama-se G, pode ter o som G ou G, quando está ao lado do I e também do E. Mas vamos centrar-nos agora aqui. Gi, de gigantes. Se eu quiser pensar noutras palavras, eu tenho, por exemplo, girafa, relógio, mágico. Só que existem outras palavras que também podem ter o mesmo som, mas se escrevem com outra letra. Qual será a outra letra que eu vou utilizar para também fazer o som G? A outra letra que eu vou juntar aqui com o nosso I. Será o J. E aí eu tenho outras palavras como jipe, jiboia ou emoji, que é uma coisa que vocês agora utilizam muito nos telemóveis e em alguns jogos. Vamos ver. Então, já sabem, não há assim aqui uma regra, não vamos trabalhar aqui assim uma regra. Sabem o que é que a Isa vos diz? O melhor que vocês podem fazer é treinar muito a leitura e treinar muito a escrita, praticar muito a escrita. Quanto mais vocês lerem palavras, livros, mais palavras vão entrar dentro da vossa cabeça, vocês vão visualizar essas palavras e vão começar a perceber que há umas que se escrevem com G com G e G com J. Está bem? O mesmo acontece também com o G de gelado. Portanto, o G, quando está ao lado do E e do I, lê-se G. Então, se eu pensar em palavras com este som G, que ideias é que me surgem? Gema, que é aquela parte amarela do ovo. Gelo. E se estiver com J? Não há muitas palavras com este som com J. Vamos pensar. Manjerico, que é uma planta. Injeção. E uma queijeira, que é, por exemplo, um sítio onde eu posso guardar queijos, que tem assim uma espécie de um prato e depois tem uma proteção em cima. Está bem? Olha, ali
é só o G que está a vermelho, mas aquela sílaba inteira é o J. Queijeira, está bem? Mas o I faz parte daquela sílaba. Então agora vamos pensar. Eu trouxe aqui várias palavras. Vamos ver se as conseguimos arrumar. Várias palavras que têm estes sons, está bem? Eu vou começar a colocá-las aqui, vou arrumá-las sem pensar muito. Vocês vão observando as imagens. E o que nós temos que fazer, acho que vocês já perceberam, é que sílaba falta aqui em cada uma destas palavras. Destes 4 sons que nós... Não, 4 não, estamos a trabalhar 2 sons, mas que se escrevem de forma diferente. Então, com G, com G, ou G com J. E depois com J, com G e J com J. Vamos ver. Vão olhando bem para as imagens. Podem também ir tentando decifrar as palavras. Em cada uma delas falta uma sílaba. E é isso que nós vamos tentar fazer agora nesta aula. Oh. Esta aqui ficou um bocadinho dobrada, mas dá para perceber. Então, vamos ver. A Isa vai escrever diretamente aqui em cima, na sílaba que falta. Vamos ver. O que é que vocês acham? Pode haver aqui algumas palavras, algumas ilustrações, alguns desenhos que vocês possam não estar a ver bem o que são. A Isa vai vos ajudar. Este primeiro aqui, estas folhinhas verdes, manjericão. É uma planta que nós utilizamos às vezes em bebidas ou na culinária para fazer algumas comidas. Manjericão, tem um sabor muito intenso, muito bom. Manjericão, eu já sei que é com G, mas a questão é, será com G ou com J? O que é que vocês diriam? Manjericão é com J. Está bem? Eu vou escrever assim. Espero que vocês consigam ver em casa. Se calhar, para se perceber melhor, eu vou utilizando cores diferentes. Para o G e para o J. Vamos ver. Temos outras palavras que tenham o G com J? Vamos ver. Se calhar vamos começar por outras que sejam mais simples, que vocês já conhecem melhor. Relógio. Relógio até foi uma das palavras que a Isa já pôs aqui antes. Com J. Com este. Relógio. Girafa. Girafa. Este senhor, o que é que ele é? O que é que ele está a representar? Ele está a fazer magia, mas ele é um mágico. Mágico. Deixa-me ver. Esta flor, já tínhamos trabalhado esta flor em alguma aula anterior, já não me lembro bem qual foi. É o girassol, aquela flor que está sempre atrás do sol. Girassol. Com G. E estes amigos aqui, o que é que eles estão a fazer? Estão a fazer ginástica. Ginástica. Esta aqui está um bocadinho solta. Aqui. Oi? Pronto. Então, com G, eu acho que agora não temos mais nenhuma. Vamos ver, pode ser que a Isa tenha escapado alguma, que às vezes acontece. Então, agora, será que há alguma palavra que tenha o som G, mas que não seja com G, que seja com J? Vamos lá ver. Eu tenho aqui o Jeep, e o Jeep, embora tenha o mesmo som G, mas não se escreve com G, escreve-se com J. Ok? Jeep. Jiboia, a mesma coisa. Jiboia. E temos aqui também o emoji, que são aquelas figurinhas que vocês utilizam nas mensagens. Emoji. Sim? Então vamos agora ao G. Eu já utilizei o verde, vamos utilizar aqui outra cor, pode ser um rosa. Então, gelatina. Será com J ou com G? Gelatina é com G.
gelatina. Tangerina, um fruto. Tangerina. É com G também. Queijeira, olha, a Isa há bocado estava a tentar explicar, até está ali no quadro. É com J. Queijeira. O manjerico. Manjerico é uma planta, aquela planta que nós não podemos agarrar muito, que só batemos assim em cima e sentimos o cheiro. É com J. Manjerico. Vamos ver. Gelado. Gelado. E tigela. Tigela. E a gema do ovo, que é aquela parte amarela. Ai, a Isa já está a misturar as letras, desculpem. Esta era aqui com cor de rosa, desculpem lá. G com G. E aqui a gema também. Gema. E acho que só me falta uma, que é manjedora. Manjedora, não sei se sabem o que é. São assim, é uma espécie de estrutura onde os animais no estábulo costumam alimentar-se, onde se coloca a comida deles. Manjedoura. É com este G. Então, já sabem, o truque é vocês treinarem muito, verem muitas palavras e fazerem muitos exercícios de escrita. Se enganarem, não tem problema, voltam a treinar. Para isso é que serve também as aulas de português. Quanto mais praticarem a escrita, melhor, está bem? Desculpem a Isa ter-se enganado aqui, mas perceberam? Para ficarmos com os conjuntos de cor. Agora até podíamos ir organizá-los e podíamos fazer assim. Estão a ver? Podíamos fazer todos os que são com G e formar grupos. G com G ou G com J, G com G ou G com J. Então, vamos continuar. Pensando aqui também em palavras muito parecidas e em sons das palavras. Existem palavras que têm sons muito semelhantes. Vamos ver, por exemplo, aqui este exemplo. Faca e vaca. Aliás, eu a dizer às vezes até parece que me confundo um bocadinho. A falar eu digo bem, mas depois quando vou escrever às vezes confundo. Será com F ou será com V? E isso é muito importante que vocês tenham presente, que há sempre palavras que têm sons, letras que têm sons muito parecidos. Está bem? Então, por isso é que é importante vocês pensarem bem antes de escrever. Vamos ver outros exemplos de palavras muito idênticas, muito parecidas em termos de grafia, de som. Vamos ver. Gato, de grafia não, desculpem, de som. Eu tenho aqui do lado esquerdo gato, tia, pomba, corro e fila. E do outro lado tenho dia, gorro, vila, cato e bomba. Que ligações é que nós poderíamos fazer? Que palavras é que eu posso formar, que pares posso formar de palavras idênticas? Vamos ver. Então, gato, eu posso formar par com cato. Já repararam? Difere, desculpem, difere uma letra, há uma letra que é diferente. Mas ao dizer gato, cato, é muito parecido e às vezes nós confundimos. Tia, dia. Pomba, bomba. Corro, gorro. Fila e vila. Está bem? Existem muitos outros pares de palavras. Se tivermos tempo, podemos depois também fazer um jogo. A Isa trouxe aí outro jogo com palavras que podemos, com pares que podemos formar, mas vamos agora continuar. Então, nós trabalhamos também bastante os verbos nas aulas anteriores. Vamos só ver se vocês se lembram muito bem que palavras são os verbos, são as ações e que podem estar em diferentes formas verbais. Podem estar em diferentes formas, portanto, um mesmo verbo pode assumir diferentes formas. Vamos ver, nestes três conjuntos, há apenas um em que todas as palavras são verbos. Então, no primeiro eu tenho podia, fingia, falhava e queria. No centro tenho resolver, teoria, dizer e Ana.
E no último tenho era, confiança, anante e arranjou. Qual dos conjuntos, em qual dos conjuntos é que todas as palavras são verbos? É o primeiro. Aqui todas são verbos. Vamos ver. Temos um texto, um pequeno texto, vamos assinalar que verbos é que temos aqui. A Ana tinha um problema, mas conseguiu arranjar uma teoria para o resolver. Ela queria perceber quem eram os gigões e quem eram os anantes. A sua teoria nunca falhava, porque só ela sabia o que queriam dizer as palavras chubiante ou chimbimpante. Vamos ver. Tinha... Vou-vos dar um bocadinho só para olhar para a primeira frase. A Ana tinha um problema, mas conseguiu arranjar uma teoria para o resolver. Já temos o verbo tinha, conseguiu, a forma verbal tinha, conseguiu, arranjar, resolver. Na segunda frase temos queria, perceber, eram. Eram aparece 2 vezes. E na última frase, falhava, sabia, queriam, dizer, são os verbos que temos, as formas verbais que temos. Então, lembram-se, nós quando trabalhamos os verbos, trabalhamos o infinitivo dos verbos. O que é um infinitivo? É quando o verbo está nesta forma que terminava, tinha sempre a mesma terminação, um em ar, em er, em ir, em or. Vamos ver. Tinha, no exercício anterior, no texto anterior, vem de que verbo? De ter. Conseguiu. Conseguir. Arranjar. Qual é o infinitivo desta forma verbal? É igual, está bem? Arranjar. Aqui o verbo às vezes aparece nos textos ou nas frases já no infinitivo. Resolver a mesma coisa. Queria. Vem de querer. Eram. Vem do verbo ser, que é o que tem às vezes as formas mais diferentes e pode nos confundir um pouco. Mentiram, de mentir, e falhava, de falhar. Então, nós podemos brincar com os verbos e transformar, mudando os verbos, nós podemos mudar um bocadinho o texto. Vamos ver aqui o que é que conseguimos fazer. A Ana tinha um problema, mas conseguiu arranjar uma solução para o resolver. Ela queria perceber quem eram os gigões e quem eram os anantes. Eu vou substituir estas formas verbais por outras e vamos ver outro texto que fica diferente. Vamos ver. A Ana tem um problema, mas consegue arranjar uma teoria para o resolver. Ela quer perceber quem são os gigões e quem são os anantes. Portanto, eu posso mudar as formas verbais e o texto, embora seja o texto com as mesmas ideias, mas ele fica com outras formas verbais, com outro tempo. Neste caso, ele fica no presente. A Ana tem um problema, mas consegue arranjar uma solução para o resolver. Está bem? É algo que está a acontecer neste momento. Então, vamos ver. Temos aqui 3 conjuntos que vamos utilizar para arrumar diferentes formas verbais. Vejam, o primeiro remete para o verbo dançar, o segundo, correr, o terceiro, dormir. E onde é que eu vou arrumar então as formas verbais que estão cá em baixo? Vamos ver. Danço, dorme, corria, dormiu, dançou e correrá. Vamos ver. Danço vem de dançar, dorme, dançou também, desculpem, de correr, corria e correrá, que está no futuro, é algo que ainda vai acontecer. Dormir, temos dorme e dormiu. Portanto, são diferentes formas verbais, mas que podem pertencer a um mesmo verbo, uma mesma ação. Então, vamos ver que verbos serão adequados a cada uma destas frases. O que é que vai fazer sentido? Cá em baixo temos sabia, mentir, conseguia, eram, estavam e chegar. Vamos ver como os conseguimos arrumar de maneira a formar 2 frases com sentido. Os gigões e os anantes eram tão grandes que ninguém conseguia
chegar junto deles. Reparem, se eu colocasse, por exemplo, ali na primeira, mentir, vejam bem, os gigões e os anantes mentir tão grandes que ninguém conseguia chegar junto deles. Isto não faz sentido. Então eu tenho que formar frases que façam sentido, por isso é que são tão importantes e estamos a trabalhar a coerência dos textos, da escrita. E nunca se sabia se estavam a mentir. Está bem? Então, vamos ver. Como é que nós podemos fazer também trocas de outras palavras sem serem verbos? Aqui temos a Ana, estão a ver as palavras que estão assinaladas a verde, são as que nós vamos substituir. A Ana queria saber qual era o gigão e qual era o anante. Os gigões são muito grandes. As pessoas não sabiam se os gigões estavam a mentir. Vejam que palavras é que nós vamos utilizar para substituir as que estão a verde. Lembram-se quais são os nomes destas palavras que estão cá em baixo? Eles, ela, elas são os pronomes. Nós já tínhamos trabalhado. Então vamos ver. Para substituir a Ana, eu vou dizer ela. Aliás, até já estava ali, já começava com letra maiúscula. Ela queria saber qual era o gigão e qual era o anante. Se eu colocasse ali eles, não ficava bem. Eles queria saber. A frase não fica bem organizada, não soa bem. Os gigões são muito grandes. Eles são muito grandes. As pessoas não sabiam se os gigões estavam a mentir. Portanto, elas não sabiam se os gigões, se eles estavam a mentir. Então, agora vamos fazer a mesma coisa, só que vamos brincar um bocadinho com o significado das palavras. Vamos ver. A Ana queria saber, deixem-me só explicar, eu tenho cá em baixo dilema, que é uma palavra se calhar um bocadinho difícil, errava e diferenciar. Mas eu não vos vou dizer o que é que quer dizer esta palavra, porque vocês é que vão descobrir pelo sentido das frases. A Ana queria saber qual era o gigão e qual era o anante, mas era impossível distinguir. O que é que significa distinguir? Será que significa dilema? Será que significa errava ou diferenciar? O que é que vocês acham? Distinguir é a mesma coisa que diferenciar. Portanto, é a palavra que eu vou utilizar para substituir. São duas palavras que têm um significado semelhante. Não podia resolver o problema. Portanto, problema será um dilema ou errava? É um dilema, exatamente. Um dilema é algo que eu tenho para resolver, é um problema. Portanto, não podia resolver o dilema e arranjou uma teoria. A teoria que a Ana tinha nunca falhava, ou seja, nunca errava. Porque as palavras eram dela, ela é que inventava. Então, vamos ver. Temos aqui, demos o salto para algumas palavras com o mesmo significado. Vamos aqui ver se conseguimos associar estas palavras. Temos rápido, calmo, famoso, grande e andar. E do outro lado temos tranquilo, enorme, caminhar, veloz e célebre. Então, que pares é que podemos fazer com o mesmo significado? Rápido pode ser o mesmo que veloz. Calmo pode ser o mesmo que tranquilo. Famoso, alguém que é famoso, é alguém que é célebre. Grande, enorme e andar, o mesmo que caminhar. Mas vamos pegar agora aqui nas mesmas palavras. Rápido, calmo, famoso, grande e andar. E agora vamos pensar exatamente no contrário, palavras opostas. Qual é o oposto de rápido? Lento. O contrário de calmo, agitado. Famoso, desconhecido. Grande, pequeno. E andar é o contrário de parar. Então, amigos, por hoje ficamos por aqui. Esta é a nossa aula de hoje. Que desafios é que a Isa vos deixa? Bem, esta história tinha aqui algumas palavras difíceis, vocês já sabem. O chubiante e chimbimpante. Vocês vão imaginar o significado dessas palavras. Que significado é que têm para vocês estas palavras? Vão inventar. E depois, como será um anante e um gigão? Vão vocês imaginar como é que será. Ilustrar, descrever, como vocês quiserem. Está bem? Um beijinho grande e até à próxima aula.
Tchau, tchau.